Fala galera, começando mais um IBcast aqui hoje com umas convidadas muito especiais. Eu sou o Eduardo e está aqui do meu lado ele, Talão. Dá-lhe, pessoal. Muito prazer aqui, mais um episódio do IBcast, que tem tudo para ser muito especial, né? Você apresenta nossas convidadas aí. Vou apresentar, eu queria saber de você. Você tá nervoso pro seu segundo episódio? Tá tranquilo? Nervosismo do primeiro. Que bom então. Bom, gente, hoje a gente tá aqui com umas pessoas que eu já queria trazer há muito tempo, desde a nossa primeira temporada, né? E assim, acho que é muito legal que são as primeiras empreendedoras mulheres que estão vindo aqui. Então eu queria apresentar para vocês as meninas da Cici Beachwear, Marcela e Cecília. Oi, gente! Prazer, eu sou a Cela, tenho 24 anos e sou fundadora da Cici Beachwear. E eu sou a Cici, eu tenho 22 anos e também sou fundadora da Cici Beachwear. E é um prazer a gente estar aqui. Muito obrigada por terem chamado a gente. A gente ficou muito feliz. Ficamos mesmo, achei muito chique. É muito tá, chique gente? a gente estar aqui, Verdade. sério. Achei muito legal demais. Não, e foi muito legal, porque assim, a gente já tava sondando vocês há um tempo, né? E as meninas tinham colocado lá, as meninas do marketing fazem planejamento, assim, gente, vamos chamar o pessoal e tal. Eu falei assim, vamos. Aí na hora que nós começamos a soltar, a gente falou, gente, não, hoje quem vai é o pessoal da Assista. Olha assim, nossa senhora, então a gente quer ir também. Não sei o que aí. Tinha umas 30 pessoas que queriam vir aqui hoje participar. Okay. Então assim, vocês estão super bem faladas lá. Que Então. bom, que bom. Nossa, fico ainda feliz. bem. Bom, gente, acho que pra gente começar, acho que é legal vocês contarem um pouquinho da história da marca, de onde surgiu a ideia. Acho que é legal se apresentarem. Se apresentem também, né? Vocês são estudantes de moda. Isso mesmo. Nós hoje já formamos em moda, a gente estudava até pouco tempo atrás. A Cela formou no final do ano e eu formei no meio. Eu formei no meio. No meio do ano e eu formei no final, verdade. E eu formei no final do ano e a gente fez design de moda. Só que a ideia da Cici já foi há muito tempo atrás. Quando a gente era pequena, a gente sempre... Nós somos irmãs, né? Pra quem não sabe. verdade. Irmãs, melhores amigas. A gente é, assim, parceira, Grudada. Tipo, grudada. tudo na vida a gente sempre fez junto. E não só porque a gente é irmã, tipo aqueles irmãos que a mãe força pra ficar grudado. A gente sempre foi muito amiga. Então ela é amiga das minhas amigas, eu sou amiga das amigas dela. Sempre foi uma relação, tipo, muito próxima. E aí, a gente decidiu, quando a gente viu que a gente ia fazer moda, nós duas decidimos fazer moda, não por causa uma da outra, mas, tipo assim, separadamente, porque os gostos sempre foram muito parecidos também. A gente decidiu que a gente queria, né, continuar juntas, já que a gente fazia tudo junto, e decidimos abrir uma marca juntas. Isso. E, assim, desde pequena a gente já desenhava roupa. A nossa maior brincadeira era brincar de boneca, desenhando roupinha. Aí uma pessoa falava uma situação e a gente tinha que desenhar uma roupa pra tal situação. Então sempre foi uma coisa que a gente gostou muito. E aí quando a gente entrou na faculdade de moda, isso já virou uma coisa assim, tá, então vamos abrir uma marca. A gente só não sabia do que ainda. No início, ela queria uma marca de t-shirt, uma coisa mais diferente, assim, e eu tinha na cabeça que era biquíni. Eu amo praia, amo verão e tal, eu sou bem essa vibe que ama praia. E aí eu falei, véi, tem que ser biquíni. Aí eu comecei a colocar na cabeça dela. E ela no início, não, e tal. E todos os dias eu mandava um post pra ela de uma pessoa de biquíni, um biquíni diferente e tal. Aí um dia ela falou, tá bom, ok, vamos de biquíni. E ainda bem que a gente fez biquíni, Foi, né? ainda bem. Mas no início eu tinha esse receio, assim, porque o beachwear é uma coisa que é muito sazonal, né? Sim. A gente, né, tá num país que o verão é muito quente, assim, as pessoas, né, o verão é a nossa parte do ano favorita da maioria das pessoas, mas assim, querendo ou não, é uma coisa que é muito sazonal. Você compra, sei lá, 1, 2 vezes no ano no máximo. Então eu tinha esse receio e eu também tinha muito receio, tipo, eu acho que a melhor forma da gente vender nossas coisas são a gente, né, as donas usarem essas coisas. E eu nunca fui muito, tipo, amei muito biquíni, assim. Eu tinha muita insegurança, assim, de usar biquíni e tal. Eu falei, gente, eu vou vender uma coisa que nem eu uso, assim. Mas aí, com a falazada dela na minha orelha, eu decidi. Isso foi uma coisa que muita gente falou pra gente no início. Tipo assim, gente, se vocês vão fazer biquíni, faz uma coisa a mais. Faz moda fitness também. Porque meio que se relaciona, porque o tecido é parecido e tal. Só que, assim, a gente não queria também ter várias coisas e não focar em nada. Então foi bom que a gente teve o beachwear e a gente, hoje, muito da nossa vibe é fazer assim, roupas que dá pra usar tanto da praia, mas dá pra usar pra sair. Por exemplo, essas roupas que a gente tá usando agora são da Cici e dá super pra usar, tipo, você tá numa viagem na praia. Você tá no podcast, você pode ir. Você dá pra usar pra tudo. Podcast, dá pra usar na praia, dá pra usar. A gente queria uma vibe assim, você tá viajando pra praia, você usa primeiro o biquíni, aí depois você vai num restaurante ali, sabe? Essa coisa. Então a gente faz peças pra isso. Vocês pegaram a vibe, né? Não, desse jeito. legal. Pra gente que é um pouco menos conhecedor do assunto, tá dando pra entender Deu pra bem. entender, Deu pra pegar a ideia. Mas isso deve ser muito legal, né? Você, tipo,
vestir aquilo que você realmente vende, aquilo que você muito desenha legal. e tal. Isso deve ser... A gente não compra roupa, assim, direito há muito tempo, porque a gente usa tudo da Cici. A nossa vida é usar a Cici. E é muito legal não só a gente usar, mas tipo assim, né, quando a marca vai crescendo um pouco, você vê as pessoas na rua, assim, às vezes você nem conhece, né, nem uma amiga sua, assim, você vê, tipo, tá passando no shopping, isso aconteceu esses dias, a gente tava passeando no shopping e viu uma pessoa com uma peça da Assis, a gente fica tipo, gente, a gente que desenhou, a gente que fez isso e a pessoa tá usando, então isso é muito legal. Isso deve ser uma satisfação enorme Nossa, mesmo. muito. E assim, pô, vocês são irmãos e tal, e a gente sempre vê que tem umas rixas entre irmãos e tal, vocês nunca tiveram isso, vocês nunca tiveram nenhum desentendimento assim e tal, porque realmente vocês são muito unidas, né, A gente teve vários. A gente, ontem mesmo, a gente nem tava se falando direito. A gente tem demais, a gente briga sempre. Mas é briga de... Por isso que é bom, por isso que dá certo, porque é briga de irmã. Então, eu brigo... E daqui 10 minutos a gente já tá de boa. E a gente tá conseguindo... No início era mais difícil, né? Mas agora a gente já sabe separar mais. Eu acho, assim, que envolver profissional com o pessoal é muito fácil, assim, quando você tem uma relação com o seu sócio, né? E esse era um dos medos que eu tinha, porque, assim, eu sempre escutei as pessoas falando, assim, pra mim, nossa, se você for abrir uma sociedade, abre com uma pessoa que você não tem relação, tipo, que você não conhece e tal. Sempre ouvi isso. Eu trabalhava antes numa outra marca e a minha chefe, né, ela falava, tipo, eu quero muito ter uma sociedade um dia, tipo, colocar um sócio aqui, mas que eu não tenha relação, porque dá muito errado e tal. E aí, esse era um receio que a gente tinha. Mas, assim, hoje em dia eu falo que a única pessoa que eu abriria uma marca é a Cecília, assim, porque justamente por isso, assim, a gente briga, mas a gente esquece que a gente brigou, tipo, não fica aquela coisa porque a vida inteira a gente já brigou, né? Então, assim, sabemos que é aquela briga que briga e depois tá tudo bem. No inicinho era difícil, porque se a gente brigava por alguma coisa da Cici, a gente acabava brigando também na nossa, ficava um dia sem falar e tal, tá. Mas agora, ou tipo, ela usou uma roupa minha que eu não queria, aí eu brigava e levava isso pra Cici. Mas com o tempo, a gente foi aprendendo que, assim... E com muita psicóloga também. A gente teve que fazer psicóloga. Muito dinheiro, de sessão de psicóloga, sabe? Foi assim, a gente... Aí, hoje em dia, é de boa. A gente consegue separar. Se a gente tá brigada, a gente vai e conversa por uma coisa assim e tal. E é de boa. Não, isso é fundamental, né? Pra poder dar certo. E o nome? De onde que surgiu esse nome de Cici Beachwear? De onde veio a ideia? O nome foi uma das coisas mais difíceis, assim, sendo bem sincera. No início, né? Normalmente o nome é a primeira coisa que você tem, assim, na cabeça. E pra gente, a gente já sabia tudo que a gente queria, já tinha os modelos desenhados, mas o nome a gente ainda não tinha. Porque, assim, a gente falava um nome, aí a gente ficava um dia, assim, gostei. Aí passava, tipo assim, 2, a gente já tava odiando. Então, todos os nomes a gente enjoava. E aí, um dia, a gente tava na faculdade, e aí a gente fazia a mesma faculdade, mas a gente tava em salas diferentes. E a Cecília me mandou assim, vai no banheiro agora. Aí eu, tá bom, né? Fui. Encontramos o banheiro, ela falou, eu tenho um nome perfeito pra nossa marca. Aí eu, fala. Aí ela, Cici. Porque de Cissa, que é o apelido dela, e Cé de Cela, que é meu apelido. E eu falei, tipo, que bosta de nome. Odiei. Tipo, péssimo. E tal. E aí, de novo, a Cecília é muito, muito, muito insistente. E aí, ela foi e colocou na minha cabeça que esse nome era bom. Aí, começou a falar pros meus pais, pros nossos amigos mais próximos. Todo mundo amando o nome, que tinha super a ver com a gente. E aí, ficou. E hoje em dia eu amo também. A gente começou a se referir à marca que não tinha o nome como Cici. Tipo, quando a gente abria a Cici, e aí virou, aí pegou. E, tipo, hoje eu amo esse nome. Eu também. Amo demais. Porque também é um nome fácil de falar, de pronunciar, de escrever. Então, assim, a gente fica gosta. na cabeça também, né? Mas... Sim. E a gente também, como a gente abriu primeiro no Instagram, a gente queria algum nome que desse no Instagram, entendeu? Que já não usuário, tivesse assim, um usuário, Exato. E aí, tanto é que a gente teve vários nomes que a gente queria colocar, mas que era tipo, Mar. Aí todo mundo tem um negócio, um usuário, Mar alguma coisa. Aí a gente foi pesquisando até achar um que desse usuário também. E vocês criaram a loja quando? Quando que vocês abriram o CNPJ? Falaram, agora a gente realmente tem que pegar pra valer nisso aqui, porque... A gente abriu em novembro de 2019. A gente pegou um período muito bom, porque em novembro todo mundo tá comprando biquíni pra viajar e tal, pro Réveillon, pro final do ano e tal. E foi em 2019 que a gente abriu, tipo, meio na correria, assim, sabe? Foi muito rápido. Como tudo aconteceu desde o momento que a gente decidiu. Então, vai ser isso até começar a vender mesmo, foi bem rápido. E aí, só que uma das coisas só pra vocês terem noção, assim, de como a gente teve que aprender muita coisa administrativa também. Porque na faculdade de moda, a gente aprende, assim, a desenhar roupa, qual tecido é bom pra cada ocasião, a fazer uma ficha técnica do produto, né, e tal. Mas essa parte administrativa mesmo, a gente não aprende, a gente não sabe nada. Não tem nenhum módulo disso?
nenhum módulo. A Olha gente era só. muito... A gente ainda é leiga, tipo assim, se você for ver assim... E o que fala é muito básico, não é muito aprofundado. Hoje em dia, tudo que a gente sabe foi, tipo, na marra, assim, sabe? Ainda tem muita coisa pra gente aprender, mas, assim, tanto que a gente aprendeu e por causa de erros mesmo, foi isso. No início, a gente nem CNPJ tinha. Então, em novembro de 2019, a gente abriu a marca, assim, oi, estamos vendendo, se você quiser comprar, pode comprar. Mas não tinha um CNPJ. A gente foi... Né, abrir nosso CNPJ em fevereiro, tipo. Então, ficou um A gente tempo aí, começou tipo... meio errado Entendi. aí, porque a gente não sabia o que tinha que fazer, entendeu? E na nossa família, ninguém é empresário, a gente não tinha muito uma pessoa falando, tipo, faz desse jeito, depois você faz isso. A gente que surgiu com essa ideia. E eu acho que as vamos pessoas, abrir. todo mundo, eu acho que hoje em dia é meio óbvio na nossa cabeça, tipo assim, você vai ter uma empresa, você tem que ter um CNPJ. Mas eu acho que as pessoas ainda estavam levando muito como uma brincadeira nossa, assim, sabe? Como um hobby e que não ia, tipo, pra frente, assim... Até o momento que a gente falou, nossa, temos que abrir, né? Vamos abrir aqui então o CNPJ. E aí começou mesmo o CNPJ em fevereiro. A gente foi registrar o nosso nome muito tempo depois, uns 6 meses depois que a gente abriu a registrar loja. a marca. E A aí- gente foi meio lenta nisso. E aí vocês começaram a vender ali no Instagram e tal, novembro de 2019. E aí depois vocês foram construir um site, hoje vocês têm até uma loja física, né? Sim. E como é que foi esse processo de crescimento? Porque assim, foi bem antes, assim, bem perto da pandemia, né? Foi. Então vocês ficaram muito Pois tempo é. meio que nesse meio, né? Como é que foi lidar com isso? Essa questão da pandemia como um todo? Como é que vocês lidaram com isso? Então, a nossa sorte é que a gente abriu a loja no Instagram, no online. A gente já não abriu com uma loja física. Porque se a gente tivesse loja física, logo depois veio a pandemia. Então, a gente ia se ferrar. Mas a gente começou lá no Instagram. E nós duas sempre fomos pessoas que... A gente tinha muitos amigos de meios diferentes. A gente é amigo da escola, da faculdade, da igreja. De um tanto de gente. Então, no início, a gente fazia assim... Foi até engraçado isso. Que pra gente... A nossa primeira produção que a gente fez... A gente não sabia quanto que a gente ia fazer. Não sabia, tipo assim, quantas peças que a gente vai fazer Qual agora tamanho, e tal, qual tamanho, pra quem que a gente vai vender. A gente tava Muito perdida, Muito assim. perdida, a gente não sabia de nada. Aí meu pai deu um conselho e falou assim, pega um papel e escreve todas as pessoas que vocês acham que vai comprar. A gente começou a escrever, tipo, nossas amigas. Forçando a barra, assim. Uma galera, tipo, não, essa aqui eu tenho certeza que a gente vai convencer, ela vai comprar. Tipo, nossos amigos que iam comprar só pra apoiar, que iam comprar só pra ajudar e tal. E fomos escrevendo. E aí, deu quantas pessoas? Deu umas 50. Uns 20. Não, umas 20, Cecília. Umas 20? Sei lá, deu poucas pessoas. Deu poucas pessoas. E aí a gente falou assim, vamos fazer 60, porque dava uma margem de erro ali. A gente falou, vamos fazer 60 peças. E a gente ficou com muito medo de fazer 60 peças. A gente falou, será que a gente vai vender isso e tal? E em uma semana a gente conseguiu vender. Mas a gente conseguiu porque a gente obrigava as pessoas a comprarem. A gente ia nos lugares e falava, olha que biquíni lindo e A gente levava sacola pra casa do povo, entendeu? Ia pra um rolê de amigas. Gente, olha isso daqui que lindo. E aí a pessoa ia comprando. Então, no início foi mais tranquilo, porque eram nossas amigas que compravam, sabe? Nossos familiares compraram pra ajudar. Então, foi esse o meio. Só que aí o problema foi, depois, começou a pandemia. E a primeira coleção, a pessoa, mesmo que ela não goste, ela compra pra te ajudar. Sim. Aí, chega na segunda coleção, ela já não vai falar. Ela fala, vou já gastar meu apoiei, dinheiro. já ali, deu minha chega. parte, que você já Apoiei, foi. agora já era. E aí, a gente continuou falando, vamos fazer um tantão agora. Se a gente vendeu em uma semana 60, vamos fazer um tanto. A gente fez um tanto e sobrou. Aí a gente teve que ficar nessa, de até a gente achar um balanço. Mas, voltando no assunto inicial lá que vocês perguntaram, o bom foi que a gente começou no online e postava muito isso. Então a gente não tinha muito custo, sabe? Né? A gente no início não tinha. Assim, a sorte que a gente deu por causa... Assim, o fator pandemia foi muito ruim pra todo mundo, assim. Mas eu acho que foi muito bom pra gente, assim. Obviamente, muito ruim, né? Pro mundo inteiro. Mas a gente conseguiu colher bons frutos da pandemia. Porque, assim, a gente tava fechado em casa, trancada. Nossa faculdade é muito prática. Então, assim, a gente realmente não tinha aula. Teve um semestre que eu fiz uma aula. Tipo, tinha quarta-feira que fazia, 2 horas de aula e pronto, entendeu? Então, a gente ficou muito à toa em casa. Então, a gente conseguiu estudar muito. Então, foi aí que a gente descobriu, por exemplo, que a gente tinha que registrar o nome da marca. Foi aí que a gente descobriu algumas questões administrativas que a gente, sei lá, pegava aqueles cursos que hoje em dia você sabe que não é bom, mas que deu uma luz ali pra gente, dá um norte. E assim, a gente começou a ver que a gente tinha que investir ainda mais no online, sabe? Tipo, antes a gente já investia, mas assim, por ter
esse retorno muito rápido da primeira coleção, a gente meio que achou que era assim, e não é, né? As coisas não funcionam assim. A gente deu uma sorte aí de começar num período bom, de ter várias amigas para poderem nos apoiar e tal. Então, a gente começou a fazer alguns cursos, testar novas formas de marketing. A gente baixou o TikTok, que hoje em dia é a nossa plataforma que mais atrai gente. Então, assim, esse período foi muito bom porque... foi muito diferente de outras empresas, a gente cresceu muito por causa da pandemia. Tanto é que a gente abriu nossa loja física no meio da pandemia, assim. Olha só. Foi quando a gente viu que não cabia mais nada no nosso quarto, a gente não conseguia mais, tipo, tinha um lugar pra guardar nosso estoque. A gente também precisava sair de casa pra trabalhar, porque era, tipo, a gente ficava trabalhando em cima da nossa cama. Tipo assim, a gente queria ter um espaço nosso e tal, e aí que a gente abriu... Ser mais profissional. Mais regra, assim, ter mais rotina, sabe? E aí foi aí que a gente decidiu abrir. Então, assim, a pandemia foi inicialmente muito ruim, assim, porque ninguém comprava nada, a gente tava com o estoque cheio. Mas aí a gente começou a testar, assim, vamos fazer um desconto aqui nessas peças. Vamos fazer um vídeo mostrando que dá pra usar essas peças de outra forma. Não sei o quê. E assim, a gente foi amadurecendo um pouco, lançamos outras coleções e fomos crescendo, assim. A gente aprendeu a comunicar com o público no online, né? Que é uma coisa muito importante. Que é uma grande dificuldade também que o pessoal tem, né? É muito difícil isso. Mas assim, a gente foi tentando. Então, por isso, assim, no início foi muito bom. A gente conseguiu vender, mas porque a gente ia lá e levava pras pessoas. Aí começou a pandemia... Aí ferrou, a gente teve que nos adaptar nessa. Aí a gente foi conseguindo, fomos fazendo esses vídeos e tal. E aí no online vocês foram mais por tentativa e erro. Eu falo assim, porque às vezes o pessoal que tá assistindo tá ali começando a sua loja também e tal. Vocês foram por tentativa e erro, vocês estudaram alguma coisa, vocês foram por campanha de marketing? Eu acho bacana vocês falarem também quais são as principais estratégias que vocês usaram, assim, porque hoje as mídias sociais de vocês são muito bombadas, assim, né? Quais que foram, desde esse começo, assim, vocês começaram a investir nesse online, como é que foi esse processo até chegar aqui? Quais são as táticas que vocês usaram, assim, o que deu mais certo? Eu acho, assim, que tem um pouco de cada coisa, sabe? A gente... eu acho que nós quatro aqui, por a gente ser jovem, a gente já tem um apreço ali maior pelas redes sociais. A gente já sabe mexer com mais facilidade e tal. Então, tem essa questão. E tem uma questão também muito forte, que eu acho que a gente sempre foi muito viciada em rede social, assim. Mesmo antes de ter a marca, assim. Eu ficava no meu Instagram pessoal o dia inteiro. Eu assistia vídeo no YouTube da galera, tipo, das subcelebridades ou das blogueirinhas e tal, não sei o quê. Então, a gente sempre teve um conhecimento muito grande, assim, nessa... com as redes sociais mesmo, como mexer, qual foto é legal de postar, não sei o quê. A gente também trabalhou em outros lugares antes, então o nosso trabalho exigia um pouco disso também, né? Desse contato com as redes sociais. Na outra empresa que eu trabalhei, eu cuidava um pouco do marketing também. Então, eu sabia, tipo assim, esse tipo de story vende mais. Tipo, uma coisa básica. A gente sabe que quando a gente faz provador das peças, filmando, tipo, coloca a peça no nosso corpo e filma, é uma forma que vende muito mais do que você postar uma foto da modelo, que é muito mais bonita, atrativa, tipo, tem lá cheio de edição e tal, a luz tá melhor, mas vende mais quando você faz um provador. Então, a gente foi, tipo, hoje vamos tentar fazer um provador? Aí a gente fazia, vendemos mais. Então, a gente sabe que o provador é bom. Vamos tentar aparecer falando, que foi uma coisa que a gente fez muito na pandemia, que muitas marcas fizeram, e eu acho que mesmo depois, agora, né, que a gente já passou dessa fase, eu acho que isso é muito importante, colocar seu rosto ali. Tipo, tem que ter um rosto por trás das marcas, assim. E a gente escuta muito as pessoas falando isso sobre humanizar a marca, mas a gente sempre escuta e fala assim, todo mundo fala isso. Mas, gente, é clichê, mas é verdade, assim. E foi na pandemia que a gente humanizou, porque antes, só sabia que a gente era as donas da Cici, porque... Só quem conhecia a gente, entendeu? E via, sei lá, a gente postando no nosso Instagram pessoal. E no início era ok, porque a gente só vendia pras nossas amigas. Sim. Aí quando a gente começou a vender um pouco mais, era assim, quem que é dona dessa loja? Com quem que eu tô falando, né? Isso é muito legal, assim. A gente até fez um estudo desse recente na empresa, que a gente via que, tipo... A gente começou a analisar o Instagram dos nossos concorrentes, assim. Falando assim, vamos ver o que o pessoal tá engajando, o que dá mais like e tal. E a gente foi ver toda e qualquer foto que aparecia alguém da empresa, o pessoal engajava mais. Pois é. É, assim, sensacional esse negócio. Mas foi uma coisa... porque as pessoas, elas têm essa necessidade de ver um rosto e ver um rosto familiar, né? Então, assim, como a gente aparecia lá sempre, quando a gente postava mais um dia, a pessoa não pulava o story. Ela ia falar, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Mesmo se era nada, não tava falando nada. Mas as pessoas gostavam de assistir aquilo. Então, acho que foi muito essa tentativa. Tinha coisa que a gente testava e falava, não, isso aqui vai dar muito bom. E não dava. E muitas coisas a gente via que dava. Então, a gente usou também a pandemia pra gente testando esses novos métodos de venda. E outra coisa, nós duas somos muito criativas. A gente tem muitas ideias. Não, minha cabeça não para um segundo aqui de tanta ideia que nós duas temos. Então, a gente resolveu falar assim...
vamos pegar essas ideias que a gente tem e tudo que a gente pensar de diferente, a gente coloca a Cici aí no meio. Então a gente via um TikTok legal e falava, como que a gente pode fazer um parecido com isso e que coloque a Cici aí. A gente foi fazendo isso e essas coisas foram sendo muito legais. As pessoas foram gostando dos vídeos que a gente ia postando ou do marketing que a gente ia fazendo por trás de uma campanha. E essas coisas foram crescendo nas nossas redes sociais também. E uma outra facilidade que também, né, a gente tem é porque nós duas somos exatamente o público-alvo da nossa marca. Então, a gente sabe exatamente o que a gente quer assistir. Então, tipo, é muito diferente, por exemplo, de eu, sei lá, vender roupas masculinas pra adultos, assim. Tipo, pessoas que trabalham, sei lá, num escritório de advocacia e tal. Eu não sei o que esse público gosta. Ou então, se eu for vender roupa pra infantil, sei lá. Eu também não sei o que esse público gosta. Como a gente sabe, a gente ia ter que estudar muito mais pra saber. Como a gente é nosso público-alvo, assim, as pessoas que compram são pessoas da nossa idade, que gostam mais ou menos das mesmas coisas que a gente gosta. Então, era muito fácil, assim, falar, tipo, esse tipo de vídeo a gente assistiria, então vamos fazer. Esse tanto aqui que não. isso é um critério pra gente postar. Toda vez que a gente vai postar um TikTok, a gente fala, eu curtiria esse vídeo? Se eu curtiria, a gente posta. Não, esse eu não curtiria. A gente deleta ele. Na verdade, hoje em dia, a gente posta mesmo assim, né? Porque a gente tem que postar todo dia, tem dia que fala, vai ser esse mesmo. Isso é muito top. E aí vocês falaram que os primeiros clientes eram amigas suas, pessoas mais próximas e tal. Mas quando vocês começaram a perceber, falaram assim, agora a gente tá mudando, a gente tá começando a expandir e tal. Como é que foi esse movimento, assim? Como é que vocês perceberam essas coisas? Eu acho que quando a gente percebeu, foi quando a gente resolveu que a gente precisava de uma loja física, assim. Que foi no final de 2020... Na verdade, foi no final de 2020, assim, que a gente lançou a nossa coleção de final de ano. Então, a marca tinha 1 ano já. E a gente começou a perceber que, tipo, todos os dias a gente ia aqui no correio entregar a caixa. Aí a gente falou, isso aqui tá ficando bom? Tipo assim, a gente percebeu que a gente tava também, muita gente perguntando, tipo, a gente tava perdendo vendas por não ter um espaço. Porque eu acho que o espaço, além de você conseguir experimentar, é uma credibilidade. Te dá credibilidade. Sim, tipo assim, total. você tem uma loja, já é um outro patamar ali. Você fala, não, tá dando certo. Uma pra elas loja bem poderem decorada, investir, o pessoal entra, causa pra impressão, elas gastarem uma grana nisso aí, é porque tá dando bom. Tem muita gente desconfiada, né? Que não compra em Sim. qualquer lugar. Então, se a pessoa dá uma stalkeada lá, vê que tem uma loja, que tem um ponto, que tem cliente que compra. Por isso que é bom postar feedback, a gente posta muito isso. Pros desconfiados saberem que existe alguém por trás disso. E aí, a gente percebeu que, tipo assim, a gente tava indo sempre ao correio, que nosso quarto não tava mais cabendo as peças e tal. E aí, a gente falou, vamos tentar olhar um lugar pra gente e tal? Que a gente já tava, né, conseguindo ter um faturamento legal pra gente conseguir investir em outras coisas, não só nas coleções e tal. E aí, foi esse momento que a gente começou a amadurecer essa ideia de ir pra um espaço físico. E aí, a gente só foi pro espaço físico mesmo em abril, sabe? Então, teve esse período aí, abril de 2021. Então, teve esse período de, tipo, percebemos até a gente realmente tomar a iniciativa mesmo. Mas eu acho que, só voltando, outra coisa que eu acho importante, até porque muito provavelmente quem vai assistir isso aqui vai estar interessado, né? Sim, lógico. E talvez tenha uma marca, ou queira abrir uma marca. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente fez no início também foi pegar as modelos que a gente chamava pra tirar as fotos, por exemplo, não eram modelos que a gente pegava de agência. Primeiro, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar alguém de agência, um modelo mesmo que trabalha com isso. E segundo, porque a gente sentia que, tipo assim, eu vou chamar ali essa minha amiga. Essa amiga, ela vai postar no Instagram dela essas fotos. E aí, as amigas dessa amiga vão começar a acompanhar a marca. E também tem aquela questão de, tipo assim, se eu olhar o Instagram, como a gente no início era BH, que a gente vendia, a pessoa olhava no Instagram e falava, conheço. Então, tinha essa questão que a gente comentou de, reconhecer esse rosto e gostar mais do que estava vendo, sabe? Então, isso foi bom, primeiro financeiramente pra gente, porque a gente não precisava gastar, tipo, uma diária de modelo, que é muito caro, ainda mais pra quem tá começando, mas também pelo fato de, tipo assim, as pessoas enxergarem ali e falarem, eu conheço essa menina aqui. Então, aí dá credibilidade, dá aquela série de fatores, assim. Então, eu acho que foi bem legal. Isso é legal pra caramba. E, assim, nessa parte do digital, assim, a gente vê que hoje tem muita gente que tem sua própria marca no Instagram ali e tal, até de beachwear, mas vocês se diferenciam muito das demais. Então, assim, vocês buscaram entender o pessoal antes de vocês lançarem, pra vocês criarem a estratégia de vocês, pra vocês se diferirem mesmo? Como é que foi isso, assim? Como é que foi que vocês perceberam isso, que vocês se destacarem no meio dos outros? A gente fez uma pesquisa, assim, de várias marcas, mas a gente sentiu que faltava uma marca que era acessível para as pessoas. Porque, assim, o que a gente via era ou marcas que você vai no shopping e que minha mãe compra,
aquele biquíni. E aí eu vou estar igual a minha mãe, que, tipo, é bem mais velha que eu. Ou então... Tadinha, velho. Não, vocês entenderam, né? Mas ela é linda, jovem, fofa. Mas vocês entenderam. Aí, ou era isso, ou então eram marcas muito caras, ou então a gente via marcas muito básicas e muito... Que tinha uma qualidade, tipo, aliás, tinha, né, a modelagem mais jovial, assim, que era o que a gente sentia mais falta aqui em BH. A gente conheceu algumas marcas que tinham essa modelagem mais jovem e tal, um estilo, tipo, mais da nossa idade, e um preço acessível para pessoas que estão começando no mercado de trabalho, que era o que a gente estava no momento. Só que, assim, a qualidade... A gente comprou algumas vezes e a qualidade era muito ruim, sabe? Ou então tipo, não vestia exatamente bem no corpo de uma jovem. E aí, o que a gente pegou foi, vamos fazer um biquíni que é o que eu procuro. Um biquíni que eu não acho no mercado. E aí, a gente pegou um biquíni que tem uma modelagem que ajusta no corpo, que é boa. Uma modelagem jovem, diferente, mas não tão diferentona também. Diferente, mas usual. E com preço bacana, um preço bom também, que não seja tão caro, igual essas marcas que a gente vê no shopping lá, essas que eu citei. Sim. Então, a gente quis fazer de um jeito que desse isso tudo, ficção, se criasse. E também a qualidade, né? E a qualidade, que é o nosso maior diferencial. É o maior diferencial. Mas é porque a qualidade, assim, é uma coisa que a gente aprende isso na faculdade. Então, a gente... Como designer de moda, a gente nunca faria alguma coisa que a gente sabe que não vai ser boa, porque o cliente não volta, né? Sim, foi o que aconteceu com a gente, por exemplo, nessas outras marcas que a gente citou. Então, a gente sempre quis... uma coisa que a gente não abriu mão foi a qualidade. Então, isso que você falou dessa pesquisa... Sim, teve uma pesquisa, claro, mas também teve muito do nosso feeling de, tipo assim, isso não tem em BH, entendeu? Sim. Tipo, apesar de ter marca... No Brasil inteiro tem marca de tudo. Em BH tem várias marcas de biquíni. Mas a gente não sentia que tinha uma marca que tinha uma mistura de tudo isso, sabe? Isso. E aí a gente falou, não, então isso vai ser nosso diferencial. Porque a gente vai... Por que a pessoa vai escolher comprar com a gente, sendo que a gente é nova? Porque ela vai ver que tem preço bom, modelagem boa, é bonito, né? E a qualidade é uma coisa que a gente não abre mão. Porque, assim, é muito difícil você reconquistar um cliente. Nossa, demais. Depois que ele comprou, não gostou da qualidade. Ele voltar a comprar... É muito difícil. Aquela primeira compra ali é o momento mesmo. Assim. Você acertar. Exatamente. Não tem como errar. E até assim, essa questão da qualidade e tal, como é que vocês foram em busca de fornecedor? Porque eu acho que tem muita gente que deve ter dificuldade com isso. Como é que Nossa, é difícil, viu? Eu imagino que seja bem complicado, assim. É uma correria mesmo? Como é que é? Fornecedor de tecido é difícil porque tem muitas opções, mas... Tem muita opção que não é boa e tem algumas opções boas que são muito caras também. Então, principalmente no início, que a gente não tinha dinheiro, isso já foi muito difícil. Mas, assim, mão de obra foi muito difícil. Foi mais difícil ainda. Costureira já é difícil de achar. Costureira boa. Mas costureira de biquíni boa é quase impossível de achar. E aí, como a gente... não abrir mão da qualidade, a gente foi indo de pessoa em pessoa até a gente achar pessoas que hoje são nossas parceiras e que são muito boas, que a gente confia, de olhos fechados e tal. Porque é difícil, viu? A gente teve que nos abrir e ir perguntando de pessoa pra pessoa. E em aí testava. Nossa, teve uma época que a gente ia quase que semanalmente em costureiras novas e fazia teste. Deu certo. Vamos testar mais um pouco. Nossa, essa aqui, não, já deu bomba nessa. E a gente tinha muita gente, até a gente conseguir, de verdade, pessoas boas. Eu acho que a dica, assim, pra quem tá começando e que é fornecedor de, tipo, matéria-prima, é difícil, mas você acha. Tipo assim, não é difícil você, sei lá, você tem que fazer teste, assim, mas se você tiver, ainda mais se você tiver um investimento bom, você consegue... ir fuçando e achar, assim. Porque hoje em dia a gente tem bairros em BH. Vamos pegar BH, assim, que hoje em dia a gente não compra mais em BH. Que também com o tempo, né, a gente vai conhecendo outros lugares e tal, e não compramos mais aqui. Mas se você for em BH, tem o Barro Preto, por exemplo, que tem loja de tudo que você precisar. Você vai entrando de uma em uma, pega 1 metro de cada, faz teste com tudo, vê qual que você gosta mais. Mas eu acho que fornecedor, tipo, se a gente for falar assim de mão de obra mesmo, eu acho que é teste. E não tem outro segredo, sabe? Não tem, tipo assim, a gente já teve gente assim, que a gente admirava, falava assim, pode ir nessa. Essa aqui vai ser boa. A gente olhava e falava, ficou péssimo. Tipo assim, então é realmente teste, é bater, ou então... A pessoa entender a vibe que a gente quer, a gente entender a vibe da pessoa e fazendo teste. Teve a Cecília falou disso de semanalmente, mas teve um dia, no meio da pandemia, que a gente tava, tipo assim, auge da pandemia,
E aí a gente marcou, tipo, com 6 costureiras no mesmo dia. A gente foi de casa em casa. E as costureiras, cada uma morava em um lado, assim. A gente fez uma viagem por BH, mas foi bom, né? Que a gente tava presa em casa. Foi um dia, assim, podemos sair de casa. E aí, a gente, pra conhecer, e dar 6 em uma. Em uma virou nossa costureira. Então, realmente, e são pessoas que, assim, nossa, essa daqui trabalhou em tal lugar, que é um lugar super famoso. Essa vai ser muito boa. Mas, às vezes, não funciona com a gente, sabe? Pra gente não dá certo. Pra outra pessoa pode dar. Por isso que é teste mesmo, é sair testando. Eu acho que não tem muito segredo. Aliás, não tem muito segredo, não. Não tem muita solução. É assim, vai testando até você encontrar uma boa. É o jeito, né? É o jeito. Quanto tempo vocês gastaram pra isso? Ó, pra gente... Fiquei curioso, que assim, não tem nada a ver, mas... Vamos ver quando que a Ana é nossa costureira principal. Quando a Ana entrou foi em final de 2021. Ou seja... Nossa, Mas quase... eu imagino que você já tem que ter mais de uma pessoa fazendo isso, né? Tem. É porque a gente fala assim, Ana, mas é uma equipe de costureira, sabe? Porque muitas vezes a costureira, ela já tem uma própria equipe dela, entendeu? Então, tipo assim, tem isso também. Às vezes a costureira principal ali, né? Ela é boa, ela é muito boa, mas ela tem várias pessoas que trabalham pra ela. Então, sua peça, ela pode estar na mão de, sei lá, 10 pessoas ali dentro. Então, às vezes, a que ela fez o teste, foi uma que não deu certo. A outra dava. Mas aí a questão... É por isso que é teste. E é muito diferente de um tecido pro outro, trabalhar de um tecido pro outro. Então, por exemplo, quando a gente faz roupa biquíni, é com um time de costureiras. Quando a gente faz roupa com outro. plana, é com outro time. Porque a máquina é diferente, o entendimento é diferente. Tem gente que só sabe fazer uma coisa, tem gente que só sabe fazer outra coisa. Então, demora pra achar. Demora muito. E esse time hoje tem quantas pessoas, assim, que trabalham com vocês? O time de costureira? Não, assim, do todo, assim, pra Assis funcionar hoje. Hoje a gente tem quantas... Hoje em dia, que a gente tem de funcionário, tipo, que trabalha exclusivamente pra Assis, é só uma, que é a nossa vendedora, que ela é nossa, tipo, contratada da Assis. Mas a gente terceiriza muitas coisas. As costureiras, por exemplo, elas são terceirizadas. Então, a gente tem a gente vai, né? A Cecília vai, sei lá, 3 vezes na semana na casa delas, porque também tem isso, né? A gente opta por por ter essa relação bem próxima. Porque lógico. A Cissa vai lá muitas vezes e fala assim, a produção tá rolando. Aí você fala, ótimo, tá rolando, quando tiver pronto eu vou lá buscar. A Cissa começou a rolar a produção, ela vai lá, deixa eu analisar. Não, isso aqui não tá bom. Então também tem essa questão. Por essa qualidade, lógico, pra gente não tem carinho, perder. né? Exatamente, lógico. Então, a gente acompanha todos os processos. Mas de costureira, então, tem... Umas 10? Tipo isso. De costureira deve ser umas 10. É porque é um time inteiro, entendeu? Aí Sim. é meio difícil de contar. Mas a gente terceiriza... Aí tem marketing, que, tipo, tem as pessoas que cuidam do tráfego pago. Aí tem os meninos da Zop, por exemplo, que a gente contrata eles. Que não são nossos funcionários, mas são, tipo assim, hoje pra Cici funcionar, a Zop já faz parte, tipo assim, da Cici. Ou então tem, sei lá, o nosso contador, que é muito importante. É o cara que nos ajuda na gestão financeira, que não são pessoas que trabalham exclusivamente pra Cici, mas assim, a gente não abre mão também de ter essas pessoas com a gente, sabe? E, desculpa interromper, mas como é que vocês duas se organizam lá? Porque eu imagino como a empresa cresceu muito rápido, às vezes vocês duas fundadoras, vocês se complicavam um pouco, né, crescendo exponencialmente assim. Hoje, o que cada uma de vocês faz lá? No início, a gente fazia tudo, né? Juntas. Era assim, ia pra costureira, ia nós duas no carro juntas e tal. Tinha que ver o financeiro, nós duas juntas. Mas foi bom, porque a gente foi vendo um pedacinho de cada coisa. Então, assim, quando a Marcela viaja, por exemplo, eu sei, sabe? Eu sei o que tá acontecendo lá, eu sei mandar naquele negócio. Quando eu tô viajando também, mesma coisa, por exemplo. Mas a gente foi vendo também o que a gente mais gostava e o que a gente menos gostava. Então, é muito legal porque nós duas somos muito parecidas. A gente tem uma proximidade muito grande, mas a gente também gosta de partes opostas. Então, isso funcionou direitinho na Cici. Então, eu cuido mais da parte de produção, né? Produção, eu desenho as peças, tudo passa pela Cela também, né? Não sou eu sozinha. Mas, assim, eu desenho as peças, eu cuido da produção, de comprar tecido, aviamento, fazer tudo uma fornecedora, ela que olha, a criação inteira, ela, tipo, todas as peças são a Cissa que desenha. Tipo assim, se eu tiver uma ideia ou outra, eu falo, olha, eu acho que a gente fizer essa cor aqui é legal. Então, essa modelagem que eu gostei. Aí ela vai e desenha do jeito que ela gosta e me passa pra eu dar uma olhada também. Mas, assim, essa parte da moda mesmo, sendo muito séria, é a Cecília. Eu cuido de uma parte do marketing que, tipo...
a parte que eu mais gosto na vida, assim, é do marketing mesmo. Então, essa gestão das redes sociais e tal, sou eu que faço. E da parte mais administrativa. Hoje em dia, ainda bem, a gente tem pessoas que nos ajudam nessa questão financeira e tal, que é uma questão que, tipo, eu não aprendi na faculdade, eu não tenho a mínima vontade de aprender também. Então, tipo assim, eu contrato alguém pra me ajudar, entendeu? Mas, tipo assim, sei lá, fazer uma planilhinha ou outra e tal, sou eu que faço. Assim, precificar as peças, sou eu que precifico. Então, foi muito bom a gente fazer essa divisão mesmo, até porque, primeiro, a gente antes perdia muito tempo. Porque, assim, uma coisa que a gente podia demorar, sei lá, a gente pegava 1 hora e pra decidir 3 coisas, a gente queria decidir tudo muito junto, então a gente acabava perdendo muito tempo. Então, hoje em dia, cada uma tem seu lugar, assim, na empresa. E a gente fala, assim, a gente brinca que se é uma parte mesmo, sei lá, vamos colocar aí, eu sou o marketing, né, da empresa. Então, sei lá, a gente quer fazer uma ação de Dia das Mães, vamos supor. E eu quero que a ação seja desse jeito. A Cissa não quer. E a gente fica, tipo assim, no embate de o que vamos fazer? Eu sou a voz final, porque eu cuido do marketing. Da mesma forma que ela é produção e criação, se tiver uma grade lá de peças que a gente não quer, que eu falo, não, velho, vamos diminuir. Ela fala, não, vai ser maior. Ela tem a voz final. Então, foi importante também essa divisão, porque senão a gente sempre ia ficar brigando e não queria sair do lugar, cabeça o tempo inteiro, lógico. Pra ter uma voz final mesmo. Vocês desenham 100% das peças, gente? 100%. Nossa, isso deve ser muito legal, você usar uma parada que você desenha. É muito legal. Deve ser muito legal. Perfeito. É muito legal mesmo. Eu amo desenhar, amo. E aqui, falando até nessa linha de produtos seus, vocês começaram antes só com produtos femininos, né? Mas agora eu acho que vocês já estão lançando uma linha mais masculina, tudo. Eu queria saber como é que foi esse processo de decisão e também como é que tá sendo esse feedback. Eu imagino que seja uma coisa mais nova também, né? Como é que o público masculino aceitou? Assim? Ó, a gente... Nossa, essa coleção masculina, ela demorou, viu? A gente ficou muito tempo pra ela sair perfeita. Teve muitos problemas aí no meio, mas ela saiu no final do ano passado. E a gente começou com short masculino. E assim, foi muito legal, porque a gente, pela primeira vez, a gente fez uma coisa que a gente não usa, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil, desafiador. Não tem muita referência, né? Fala assim, pô, e agora? Pois é, a gente teve que pedir ajuda pra muita gente, pra muitos amigos, assim. A gente fez um forms e mandamos, tipo assim, todos os homens que a gente conhece no mundo responderem o forms. Pra gente ter uma noção, porque, tipo assim... Pesquisa de mercado. Exatamente. Porque, tipo, a gente não tinha nem ideia. Tipo, a gente tinha o que a gente gostava de olhar pra um cara e falar assim, isso aqui eu acho mais bonito do que isso. Mas a gente não sabia se aquilo era usual, se aquilo era confortável, se, sei lá, entendeu? Então, tipo, tinha uma série de coisas que a gente não tinha ideia e que muitas vezes a gente falava assim, eu perguntava pro meu pai. Meu pai tinha uma opinião que nosso namorado falava, véi, brega demais. Tipo assim, não. Então, tipo, foi muito difícil. Mas foi desafiador, mas foi muito legal. Quando ficou pronto, nossa, foi um alívio. Foi muito bom mesmo ver o negócio saindo do papel e sendo feito. E deu muito certo a coleção. Tanto é, tipo, muitas pessoas compraram. E o mais engraçado é que, principalmente, muitas mulheres compraram pros namorados. Né? Demais. Nossa, isso é muito legal. Então, isso foi legal, porque muito da campanha a gente fez para as mulheres comprarem pro namorado, pai, primo, irmão. O próprio tráfego, assim. A gente não fazia direcionado só pra homem, sabe? A gente fazia muito pra mulher, porque a gente via que muita mulher comprava de Natal pro namorado, ou então, tipo, comprava da mesma cor do biquíni dela pra eles saírem combinando na praia. Entendeu? E até por isso... Você pode comprar com seu namorado. Vou comprar. E até por isso a gente resolveu fazer no Dia dos Namorados também, uma outra coleção, que foi a nossa segunda coleção masculina, que foi... combinando. Então, a gente fez, tipo, calça e chemise pra mulher e bermuda e uma blusa chemise também, pros homens. E muita gente comprou também, muita mulher comprou também pra ficar combinando com o namorado. Então, mas, assim, legal. essa questão da coleção masculina não é algo que a gente tem, por exemplo, até hoje a gente só lançou 2 vezes coisas masculinas, entendeu? Porque não é algo que a gente quer focar 100% de todas as coleções, a gente ter uma coisa masculina. Primeiro porque a gente, né, eu acho que para uma marca é importante você ser nichado. Não adianta você querer fazer tudo. A gente tem um exemplo que a gente sempre dá, que tem um restaurante que ele é muito gostoso. Mas assim... Todas as vezes que a gente vai lá, a gente fica perdida, porque ele tem japonês, ele tem comida brasileira, ele tem italiano, ele tem pizza, gente, ele tem tudo. Então você abre o cardápio e você fala assim, velho, eu nem sei o que eu quero aqui. E acaba que ele não é foco em nada, então sempre ele tá vazio. E eu sou indecisa também, então quando eu entro em site que tem muita coisa, eu fico confusa. Eu falo, o que eu vou comprar aqui, gente? Então acaba que ele não é referência em nada. E a gente quer ser referência na moda praia feminina, entendeu? A gente quer isso. Mas a gente não precisa não fazer nada. Então
Então, o que a gente faz é, em datas especiais, então, Dia dos Namorados, final de ano, a gente lançar uma coleção muito menor, masculina, pra, tipo, essas ocasiões. Assim, quero comprar pro meu namorado. Ou então, pro cara e falar assim, short masculino, no final do ano eu compro na Cici. Mas é uma vez ou outra. A gente não quer focar nisso sempre, pelo menos por agora, assim. Não é um plano nosso. Mas justamente quem sabe pro nosso no futuro, público. né? Legal. Sim, homens. Isso ia ser bem legal, eu compraria. E assim, gente, vocês começaram com biquíni lá, e vocês começaram a trazer novos lançamentos, assim. Eu não vou me arriscar a falar os nomes, porque eu do zero, assim, acabei de aprender chemise aqui. Então, assim, vocês começaram a trazer outros lançamentos e tal. Então, eu vi no site, vocês têm ecobag também. Então, assim, a ideia é de fazer a Cici Beachwear virar meio que um lifestyle mesmo, né? Então, vocês estão caminhando pra isso, né? É o que vocês querem. Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia, assim, a Cici, a gente vende não só as peças, mas a gente vende muito da nossa personalidade também, sabe? Porque, assim, a gente começou a crescer, a gente, obviamente, teve um crescimento, a gente comentou aqui com vocês, né, dessa época da pandemia, que a gente teve um crescimento legal e tal, mas quando a gente cresceu mesmo, eu vou falar 2021 pra cá, assim, meio de 2021 pra cá, que foi quando a gente olhava pro faturamento do ano, assim, e falava assim, tá, isso aqui tá legal, assim. E aí, muito foi por causa do TikTok, que a gente sempre fala, mas eu vou ser pra sempre a maior amante do TikTok. Porque, assim, lá a gente começou a postar quem a gente era mesmo. E, assim, a gente sempre foi... A gente é exatamente o que a gente posta lá. E a gente é, tipo, boba, alegre mesmo. De, tipo, assim, rir de qualquer coisa e tal. E a gente... Um dia, um amigo nosso falou assim, gente, por que vocês não criam um TikTok? A gente, não, velho, tá no início louco. do TikTok, quando a gente chega com aquele preconceito. Meio preguiça ainda, né? Essa fase, porque tipo hoje assim... você é um cara que adora TikTok, né? E aí, tipo assim, a gente ia e postava não, a gente ficava, tipo, era naquela época que quem tinha TikTok era, tipo, que vergonha alheia. E a gente, tipo, não, aí falou, cria e depois vocês me agradecem. Aí a gente, e criamos. E é grata até hoje. Eu vou até mandar uma mensagem aqui pra ele, tá ligado? Mas aí a gente criou, ficamos, sei lá, 6 meses só com a conta lá existindo. E aí um dia a gente falou assim, vamos fazer isso aqui. E aí começou a dar bom. Mas justamente porque as pessoas, elas compram aí... O que acontece é, lá no TikTok, a gente não fica falando assim, gente, olha, esse daqui é nosso kimono, ele tem uma textura assim, o valor dele é tal, não. A gente não fica falando isso. A gente faz um vídeo usando a peça da Cici, e é um vídeo, sei lá, falando sobre um caso que a gente já vivenciou por causa da Cici, ou às vezes, ultimamente a gente tá tão assim que a gente tá postando caso da vida pessoal mesmo, no negócio da marca, mas as pessoas, elas gostam de assistir, tipo, essa relação de irmãs, elas gostam de assistir as coisas bobas que a gente fala e tal, então elas já chegam no nosso perfil comprando, ela não tá comprando só o kimono, ela tá comprando o kimono, mas ela tá comprando ali toda a essência que a loja vai transparecer pra ela, então a nossa personalidade. Então quando a gente fala de assistir um lifestyle, realmente é o que a gente busca atrair mesmo e, tipo, né, vender pros nossos clientes, assim. Porque a gente quer... a gente fala disso desde o início, bem antes da gente ter essa ideia de TikTok, de personalidade, de qualquer coisa. A gente queria muito que a Cici, tipo, tivesse esse lema, assim, que todos os dias são dias de sol. Porque a gente sempre foi muito autoastral, a gente é positiva e tal, e aí esse lema meio que trouxe... Tipo, uma personalidade mesmo por trás, né? E é o que a gente vende hoje, que a gente espera conquistar aí. Vocês têm vários quadros, né? Vários trends. Vocês têm o Explana Cici e tal, que vocês contam alguns casos da marca e tal. Sim. Tem algum que vocês querem contar aí pra gente dar risada? Alguma coisa? Um aperto assim. Sim, um aperto assim que vocês falaram assim: amanhã eu vou acordar e vou fechar o CNPJ e não quero nem saber mais. Nossa! Então, o problema do Explana Cici é porque é o quadro que as pessoas mais gostam do nosso TikTok. E aí, se eu pudesse, a gente falaria todos os dias. E esse quadro também, né, continuando, é muito legal porque muita gente gosta de saber o que tá por trás como é abrir a marca, como é ter... o backstage mesmo, né? Então, muita gente se interessou por isso também. Pode continuar. Aí, a gente postaria todos os dias. Mas, assim, primeiro que tem muitos casos que são muito bons, muito melhores do que a gente já postou, mas assim, impossível de contar, porque a cliente vai saber que é ela, e a gente vai acabar perdendo essa cliente. É complicado. Ou então tem uns pesados que não dá pra contar. Mas, assim, aí esse que é o problema. Todo mundo fica, Explana Cici, por favor, e tal, E a gente, tipo, gente, eu tenho que vivenciar um novo caso, ou ter coragem, porque eu tenho coragem. Por mim, eu falo, Cecília, o que tem, véi? Deixa a cliente. E tal, ela vai adorar. Aí depois a gente é cancelada, né? Aí a Cecília, não, de jeito nenhum, que não sei o quê. Inclusive, um dia eu tentei falar isso pra ela, eu falei, Cissa, aqui, vamos postar esse. Se ela ver, tá tudo bem. A menina, a primeira pessoa a comentar, kkk, eu lembro.
Nossa. Mas ela riu. Ela riu. Ela riu. Pelo menos. Tipo, mas Não foi aqui, só eu vou com 3 contar um casos, né? explanacice pra vocês que aconteceu, tipo assim, literalmente há Eu 2 nem sei qual semanas. que é. E é da marca, do nome da marca. Ah, tá. Isso é bom. Que... Exclusivo, hein, gente? pra vocês, hein, galera. A gente... Um dia estava lá... a gente postou um vídeo no nosso TikTok porque a gente abriu um Close Friends do nosso Instagram. E aí, esse Close Friends você tem que pedir pra entrar, porque, tipo assim, realmente pra quem quer acompanhar, tipo... Porque a gente posta, em cada rede social a gente posta uma coisa, assim. Porque o Instagram tem uma forma de conversar com o público, o TikTok tem outra. E a gente sentia ainda uma falta de um tipo de conversa, que é o que a gente faz no Close Friends. Que é, tipo assim, realmente aquela coisa de cara lavada mesmo e falar, tipo... Não, gente, essa influenciadora é um saco, por exemplo, entendeu? Que a gente não vai postar isso no TikTok e, obviamente, também no story normal não vamos postar. Então, a gente fez um Close Friends, falava, gente, quem quiser entrar nesse Close Friends, pede aqui, e é isso. E aí, a gente fez um vídeo no TikTok falando, porque no TikTok a gente não posta também só besteira, a gente posta também dicas de marketing, dicas de como atrair um público ali, aumentar suas vendas e tal. E uma das dicas que a gente deu pra você conhecer melhor o seu público era criar esse Close Friends da sua marca, que aí você ia ter uma troca melhor com seus clientes e tal, ia ter uma proximidade maior. Fiz esse vídeo e no final eu falava assim, gente, quem quiser entrar no nosso Close Friends é só ir lá no nosso Instagram e pedir pra entrar. Ok. Passou, a gente dormiu, acordamos, tinha 3 mensagens de 3 pessoas diferentes falando assim, gente, olha, só pra avisar vocês que eu fui pedir pra entrar, eu vi seu vídeo no TikTok, fui pedir pra entrar no Close Friends da marca e falaram que não existia. E aí eu percebi que eu estava no Instagram errado. Nossa. E aí, o que aconteceu? Uma marca, ela tinha um nome, há, sei lá, 9 anos de marca, tinha um nome. E aí um dia ela decidiu mudar esse nome pra um nome que é literalmente muito parecido com o nosso, você só vai inverter a ordem do Cici. Aí ela resolveu fazer isso e, mais do que isso, fazer a logo, a nossa preta e branca, a dela era branca e preta, com a mesma ortografia. Do mesmo jeito, então era muito fácil de confundir. Tanto é que as pessoas que seguiam no TikTok, ou seja, elas viam a logo, viam o usuário, 3 pessoas diferentes confundiram e mandaram mensagem. 3 que mandaram mensagem, porque isso Imagino a gente... tanto que não foi, Podiam né? ter várias outras. E aí a gente ficou, tipo, chocada, porque a gente viu que a mulher tinha mudado há pouco tempo o nome. E a gente falou, gente, isso aqui, sacanagem, né, e tal. E aí a gente foi e falamos, o que a gente vai fazer? Só que graças a Jesus, essa parte da administração a gente fez. Que foi registrar a marca e registrar a nossa logo. Então ela não podia, porque tem uma coisa que não pode ter nome parecido também, né? Senão é muito... E a logo também, que era bem igual. Aí a gente foi e mandou, como é que chama? Um aviso judicial, uma coisa assim, não é? Tipo, notificação judicial. Isso aí. A gente mandou, a nossa advogada foi e fez, falou, tipo, não, isso não pode mesmo, de mandar essa notificação pra ela e tal. E aí, tipo assim, juro, em 15 minutos ela mudou. Voltou pro nome original e falou, desculpa e tal, eu não sabia, não sabia. Aí ele já, Não tá bom. sabia. Mas pelo menos ela mudou, não foi briga, né? Foi fácil o negócio. Mas assim, olha como a nossa cabeça funciona. Quando a gente viu isso, o meu primeiro sentimento não foi tipo assim, véi, que raiva. E já foi tipo assim, um explanacice. Falei exatamente, tipo assim, aquela pessoa que só pensa no vídeo. Aí a advogada falou, não posta ainda. Tipo assim, não pode postar, vamos ver como que, né, vai ser. Até porque vocês não podem falar o nome e tal, não. Mas é bom explanacice, que aí qualquer coisa ruim que acontece, a gente já fala... Até porque muitas tem um ponto de coisas ruins desabafo, acontecem, né? Eu imagino. E assim, gente, no TikTok agora, recentemente, vocês contrataram uma influenciadora pra marca, não é mesmo? Vocês querem falar um pouco disso? Falei. A gente fez um vídeo querendo achar uma pessoa que fosse realmente a cara da Cici. A gente postou um vídeo no TikTok perguntando assim, falando pro público. Gente, a gente tá com dificuldade de achar uma influenciadora que a gente acha que é exatamente igual a gente. Então a gente quer ouvir vocês. Vocês que já nos conhecem, vocês que acompanham outras influenciadoras, o que vocês acham que é a cara da Cici? E também porque a gente já teve algumas influenciadoras usando nossa marca e a gente já teve várias vezes que não foi muito bom, sabe? A gente, tipo, teve vezes que a gente acertou muito e foi muito bom pra gente e outras não, assim. Então a gente falou, hoje em dia não vale mais, tipo, a gente ficar pagando só porque a pessoa é grande. Até porque as maiores que a gente já fechou nem sempre foram as melhores, assim. E a gente cansou de ficar entregando e não dando resultado. A gente tava num período que a gente tava, tipo assim, véi, não vamos mais mandar pra nenhum influenciador. Isso, o influenciador não vai dar certo. Vocês contratavam, tipo assim,
Não agora. Antes, vocês contratavam, vocês só mandavam, tipo assim, vai que ele faz um recebidos e postou. Os dois. É, Às tinha vezes vez que a mandava- pessoa nos chamava, então ela falava assim, eu gosto muito da marca de vocês querem fazer uma permuta? Aí a gente falava, sim. Mas já teve outras vezes também da gente gostar muito do conteúdo de uma pessoa, a gente ia atrás da assessoria dela, e aí, sei lá, você escolhe lá o que você quer. Você quer só story, você quer um story e um feed, você quer um story, um Aí feed, dependendo, um vídeo. ou você faz uma permuta, ou você paga. A gente já fez de tudo. É. A gente já tentou de todos os jeitos. E aí a gente tava meio desacreditada de influenciadoras nessa época. A gente tava tipo, não, acho que nada tá funcionando e tal. Só que, ao mesmo tempo que a gente tava com esse pensamento, a gente via muita gente falando: influenciadora é perfeita, essa daqui me fez vender tanto e tal. Então a gente ficava, como assim? Aí a gente pensou que, às vezes, a gente que não tava sabendo escolher a pessoa certa. E aí, por isso que a gente abriu pro nosso público. A gente falou, gente, quem vocês acham que é a cara da Cici? E esse vídeo viralizou, ele teve muita gente comentando, muita gente mesmo, comentando, várias pessoas. E a gente leu um por um, a gente leu todos A os gente fez uma comentários. planilha com Sério? quantas vezes cada nome aparecia. Tipo assim, até hoje tem gente que marca. Tipo, a pessoa não viu os outros vídeos, já tem lá quem é a pessoa e o povo assim, é fulana. Mas é bom, a gente ainda coloca a nossa planilha para próximas vezes. E aí a gente pegou as que mais tinham sido comentadas, entramos, demos uma olhada no Instagram, no TikTok dessas pessoas e vimos, assim, quem que... Tinha a ver, né? Quem que tinha a ver. Fazia sentido. E aí a gente já foi um caso de amor pela Pietra, que ela é tudo, ela é maravilhosa. E ela é, tipo assim, a vibe dela é muito parecida com a nossa, então eu acho que fica muito mais fácil de você vender essa Acho personalidade. até que vocês duas se parecem. né? Sério? Nossa, que elogio! Mano, não parece, mano. Eu te mostrei ela hoje lá. Nossa, Você que não sabe. elogio. Mano, não parece, mano. Eu acho que é, mano. Oi, Mano. a Pietra, tipo assim, além de perfeita, né? A vibe dela é muito, muito, muito parecida com a gente, com a nossa. Então, como a gente tem muito isso de vender a personalidade, tinha que ser alguém que tinha esse mesmo senso de humor que a gente, né? Que, tipo, gostava, sei lá, o tipo de vídeo era parecido com o nosso e tal. Então, assim, a gente já amava ela antes, porque a gente já conhecia ela, já acompanhava ela. Então, quando o povo começou a marcar ela, a gente ficou, tipo, top. Só que quando a gente saiu pra encontrar ela, né? Pra, tipo, ter uma reunião, assim, ao vivo e tal... Primeiro que a gente ficou, tipo assim, umas 4 horas conversando, e essas 4 horas a gente só tava falando sobre a vida. Em nenhum momento a gente falou sobre nossa parceria. Esqueceram, né? Aí a gente O falou, propósito da reunião. é É. isso, O pessoal chega entendeu? arrumadinho, dá nada a ver. A gente falou, então já entendi, é realmente isso, porque a vibe parece muito, assim. E hoje em dia a gente fechou uma parceria muito legal com ela, que a gente não vai falar o que é, mas vem novidades por aí, tipo, muito Aguardem, legais. sigam no Aguardem. TikTok, no Instagram. Vão ter coisas muito legais com a Pietra ainda. E ela é legal, ela é linda, alto astral. Então, deu super certo. Fluiu muito bem. Fluiu muito bem. Foi uma pessoa que a gente tá com esperança de muitas coisas boas. Bom demais, gente. Bom, acho que pra gente ir caminhando pra um final aqui, tem umas perguntas. Assim, quais são os planos da Cici pro futuro? Então, daqui pra frente, onde vocês veem a marca chegar? O que vocês pretendem fazer? Quais são os planos de vocês pro futuro com a marca? Se a gente for falar de assim, maior sonho da vida é a gente ser referência no beachwear no Brasil, assim, sabe? Quando você falar de beachwear, você fala da Cici, porque, isso aí pra gente, tipo assim, vai ser... Tipo, pronto, sonho realizado. Porque a gente tem... O mercado da moda no Brasil é muito bom mesmo. A gente tem um mercado de beachwear que é muito grande. A gente tem marcas O mercado brasileiro de moda praia é muito e interessante. tem marcas que a gente admira muito. Então, assim, se a gente for referência no assunto, sabe? Se a gente for aquela marca que você fala, tipo assim, biquíni, Cici. É o maior sonho da vida. Uma Mas loja do assim, shopping, assim. sabe? Essas coisas, tipo... eu não sei se vocês vão conhecer, mas a Lene, por exemplo, hoje em dia a Lene é uma marca de beachwear que é, tipo, a maior, assim, na minha opinião, é a maior do Brasil. E a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com a Lene, assim. A gente foi no escritório dela e ela, assim, deu tantas dicas pra gente, ela conversou com a gente, assim, um amor de pessoa. Muito boa conversa. Muito humilde, muito... Você vê, assim, que a pessoa realmente trabalhou muito pra chegar onde ela chegou. Então, assim, é o que a gente quer. Continuar trabalhando, assim, pra gente chegar nesse ponto, assim, de vida. Mas, assim, metas mais fáceis, né? Mais alcançáveis, assim, pra esse ano. A curto prazo. Não vamos falar mais fáceis, não. Porque vai ser fácil isso. A curto prazo, né? Pode falar, né? A gente, agora, principalmente, a gente tá querendo muito mudar a nossa loja pra um espaço maior. Então, isso a gente quer muito. Até o final do ano, a gente vai estar em um espaço novo, né? E... isso. Não, que isso. Nossa maior meta do ano é a gente
dobrar nosso faturamento do ano passado. Porque, assim, a gente teve... Esse ano, assim, foi o nosso ano que a gente mais cresceu nas redes sociais. E isso, obviamente, gera um faturamento muito maior, justamente, igual a gente falou. Só pra vocês terem noção, dos clientes novos que chegam hoje em dia, 80% vem do TikTok. Então, realmente, é um meio que, tipo, realmente ajuda muito a gente, sabe? Então, pelos nossos cálculos, assim... A gente vai conseguir, a gente espera, né, que a gente consiga... até agora tá indo bem. Dobrar nosso faturamento do ano passado, que aí também vai ser uma meta muito top de ser batida. Então, espero que dê certo. Top demais, gente. Mas essa vai dar. E assim, se vocês pudessem voltar agora para Marcelo e para Cecília de 2019, qual seria um conselho que vocês dariam para desde esse começo da jornada? Assim? O que vocês acham que seria mais importante vocês escutarem nessa época? Contrata um contador. Esse é um bom conselho, viu? Contrata um financeiro pra cuidar. Um contador. Não, mas eu acho que é importante. O principal, assim, seria, tipo, tenha calma, sabe? Eu acho que quando a gente abre um negócio, a gente quer ver ele faturando milhões em 2 meses de empresa, e a gente sabe que não é assim, né? A gente vê aí as maiores empresas contando justamente o oposto disso. Então, eu acho que é isso, ter calma, que vai dar certo, sabe? Assim, acho que se eu pudesse ser um gêniozinho ali, eu ia falar, olha, vai dar certo, só continua fazendo o que você tá fazendo, não desespera, e continua, tipo, indo na calma que vai dar bom, assim, sabe? Porque eu acho que a gente já chorou tanto por tanta coisa que hoje em dia a gente vê que era boba e tal, que era tipo, fica tranquila. E a gente espera que daqui a um tempo a gente veja os nossos choros atuais e fale, nossa, que boba. Voltaria pra Marcelo de 2023 e falaria a mesma coisa. Isso. Gente, pra gente fechar, a gente tem um bate-bola aqui. E aí, vou perguntando pra vocês, se vocês quiserem responder as duas, se quiser cada um responder uma, fica a critério de vocês. Ok. Aí responde com uma palavra, uma frase. Então, assiste em uma palavra. Sonho. Alto astral. Boa. Alto astral é uma palavra? Tá valendo. Um sonho pra marca. Acho que vocês já falaram nessa referência. Referência, só pra ser uma palavra. Motivação que vocês têm. Acho que ver nossos clientes usando, tipo... Palavra, Marcela. Feedbacks Não, pode positivos. ser uma frase, pode ser uma Feedbacks frase. positivos. Tá, então vou render essa, pode? Vai lá, fica à vontade. Ver as pessoas usando é maravilhoso, é perfeito ver as pessoas, tipo, gostando do que a gente tá fazendo, mandando, tipo, nossa, gente, posta mais vídeo, gente, eu amei esse, faz de mais cores que eu vou comprar todas. Nossa, é perfeito ver as pessoas gostando do que a gente tá fazendo, do que a gente faz com tanto amor e carinho, e aí quando fica pronto e as pessoas ainda gostam, é o melhor sentimento do mundo inteiro. Boa. Rendeu bem essa. Boa resposta. Boa resposta. Bate-bola, né? E pra gente fechar, uma dica pra quem tá começando, assim, é pé no chão, né? Acho que vocês já deixaram pé isso no bem chão, claro, né? demais. Apesar dessa aqui ser 0 pé no chão, eu acho que, na verdade, não é um pé no chão só. Porque uma das coisas que a gente sempre fala é que a Cici, ela é muito a junção das nossas duas personalidades. Porque apesar da gente ser muito parecida em várias coisas, a gente é muito diferente em outras. Então, a Cecília, eu acho que é a pessoa mais sonhadora que eu conheço. E eu sou a pessoa mais pé no chão que ela conhece. Então, eu acho que tem que ter um mix dos dois. Porque se você for muito pé no chão, você também não vai pra frente. Você sempre fica com medo, você fica, não, isso não vai dar certo e tal. E você tem que ser um pouco ousado. Principalmente no empreendedorismo, você tem que ousar um pouco. Mas também você não pode sonhar demais e achar que tudo vai dar certo sem ter esse pé no chão de, tipo assim, calma e tal. Então, eu acho que humildade também é muito necessário. Pra mim, a maior dica de todas, que se eu puder falar pra todo mundo é essa, ir com calma de, assim, não achar que tem que fazer tudo de uma vez. Porque a gente começou, no início, a gente não tinha sacola, por exemplo. A gente entregava o biquíni num saquinho de organza com um adesivo colado. E isso dava certo pra gente. Aí, quando a gente foi ganhando mais dinheiro, a gente foi vendo que a gente precisava de uma coisa, outra coisa e tal. Porque a gente vê também que, às vezes, a gente precisa de investir mais dinheiro em uma coisa e menos em outra. Então, se você já começa investindo dinheiro em tudo que você vê, tudo de bom, quer fazer um negócio melhor. Aí você faz, o papel de seda tem que ser feito de tal jeito. Aí você também gasta muito dinheiro e não vai pra frente, sabe? Então é bom você começar com o que você tem, pra daqui a pouco você ir vendo, isso daqui dá pra investir mais. No que realmente é importante. Então, no nosso caso, eu vou investir na qualidade. Então, a embalagem, a gente fazia um negócio à mão ali e tal, pra ficar mais tranquilo. E aí, depois, a gente, agora a gente já consegue investir numa sacola. Agora a gente já consegue investir numa loja física. Até hoje, a gente não tem tudo do jeito que a gente mais quer, entendeu? E provavelmente não teremos daqui 10 anos, porque eu acho que é um passo de cada vez mesmo.
Bom, gente, eu acho que é isso, né? É isso, então, queria agradecer demais vocês duas. Fiquem à vontade, o momento é de vocês. Deixem as redes sociais, TikTok, Instagram, endereço da loja. Fiquem à vontade. Gente, a gente que antes, muito obrigada por chamar a gente ficou muito feliz mesmo, é muito legal esse projeto e mais legal ainda a gente ter um espaço pra falar também da nossa marca, que é nosso maior sonho, assim. E pra você que está assistindo, siga a gente nas redes sociais, todas as redes sociais, @CincyBeachwear e nosso site pra você adquirir biquínis maravilhosos para o verão, www.cincybeachwear.com.br. Isso. É isso, gente. Fala alguma coisa, agradece. Pois é, pô, agradeço. Gente, muito obrigada. Vocês são demais, sério. A gente ficou realmente muito feliz. Quando a gente recebeu a mensagem do convite, a gente ficou muito Minha mãe feliz chorou, mesmo. gente. Minha mãe chorou. Bonitinha. Hoje ela falou assim, ai, gente, conta tudo e tal, não sei o quê. Quando que vai sair? Eu falei, mãe, eu não Podia sei ter trazido ainda. ela pra Pois é, pô, ela ficava aí na plateia. A gente tem uma plateia. Devia. Não, gente, mas de verdade, na hora que a gente contou pro pessoal que seriam vocês duas, que o pessoal foi a loucura. Então a gente ficou muito feliz também, porque era uma coisa que a gente queria muito mesmo. Então, de verdade, muito bom. obrigado mesmo. A gente ficou muito feliz. Thales, Podem meu chamar querido. sempre a gente adora. A gente fala pouco, né? A gente tem muito mais papo pra 2 dias aqui. Foi ótimo. Thales, meu querido, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Bom, gente, é isso. Se inscrevam aí no canal. Deixa eu passar minha vergonha aqui também. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o vídeo, escuta o podcast também no Spotify. É isso. Até. Até, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.